disponibilidade, muito obrigado pela confiança mais uma vez. O pastor Antônio, meus irmãos, ele somente pelo WhatsApp ele fala comigo como se fosse meu pai. Ele tem um tratamento de pastor e eu nem sou ovelha legítima dele. Então, assim, se eu, conversando com ele algumas vezes, sinto ele como pastor, imagino eu que ele deve se comportar como um pastor para vocês. Então eu agradeço e louvo a Deus pela vida do pastor Antônio. Está aqui me acompanhando minha noiva Maiara, que está no campo, me acompanhando nesse caminho aí comigo, está sempre me acompanhando para a glória de Deus. Louvo a Deus pela vida dela. Já já nós vamos estar casando. E eu peço aos meus irmãos que abram em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu trouxe, como hoje vamos ceiar, eu trouxe um sermão temático, cujo título é As Virtudes da Ceia do Senhor. As Virtudes da Ceia do Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, vamos ler até o 26, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Quem estava de pé pode se sentar, fico muito agradecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Não sabemos como que a Terra foi criada. A ciência tem por teoria principal o Big Bang. Por isso, alguns cristãos acreditam que o Big Bang foi o haja luz que saiu da boca de Deus em Gênesis capítulo 1. Mas sabemos como as coisas dentro da Terra foram criadas. Pois no início a terra era sem forma e vazia, mas já existia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus continua dizendo e as coisas continuam havendo. E assim toda a terra passa a ter forma e fica cheia. O pecado entrou no mundo e se multiplicou. Deus destruiu a humanidade no dilúvio e refez uma nova geração através de um servo chamado Noé. Mas a carne já estava contaminada e as descendências de Noé voltaram a pecar contra o Criador de todas as coisas. O que é pecado? O termo pecado define a transgressão ou não observância de qualquer lei, preceito, regra ou mandamento religioso, ou até mesmo parte dela. O pecado também se encaixa em erro e injustiça. Irado com o pecado, Deus poderia aplicar a sua ira, mas Ele foi misericordioso. Ele poderia aplicar a sua justiça e todos nós iríamos ser condenados ao inferno imediatamente após a morte. Mas Ele foi misericordioso, foi longânimo, em paciência e pôs em prática o seu plano para ter um povo santo que obedecesse os seus mandamentos. Através de Abraão, Deus gerou a Isaac. Através de Isaac, Deus gerou a Jacó. Através de Jacó, Deus gerou 12 tribos. De cada um desses 12 filhos se surgiam 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E de cada tribo, diversas gerações. A geração foi chamada de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus.
viveram no Egito por alguns anos, mas passaram a ser escravizados pelos egípcios por causa do novo faraó, que assumiu o trono após o falecimento de José e da morte do antigo faraó, que por causa de José, filho de Jacó, cuidava dos hebreus. O povo passou a não suportar tamanha escravidão e clamou ao Senhor. Por misericórdia, Deus ouviu o clamor e enviou a Moisés para libertar a Israel da escravidão dos egípcios. Diversos milagres acontecem naquela terra e o povo foi liberto. No deserto houve muitas lutas, provas, tentações, idolatrias, iniquidades e falta de fé. Sabendo nós que Deus não se agrada de tamanhas transgressões, Ele puniu o povo, fazendo com que Israel ficasse dando voltas no deserto durante 40 anos seguidos. A geração de Israel morreu, restando somente Josué, Caleb e as suas gerações, que foram autorizados por Deus a gozar da terra, abrindo um parênteses, se deleitar na recompensa. Mas Moisés morreu e Josué assumiu a liderança. Josué morre e os juízes assumem a liderança. Mas o pecado nunca saiu do meio deles. Israel estava liberta dos egípcios, mas não estava liberta do pecado. Os reis de Israel faziam de tudo que era mal aos olhos do Senhor. Pecado, pecado, pecado e mais pecados. Vendo Deus que o pecado dominava sobre o povo de tal forma, julgou necessário enviar o seu único filho para morrer por eles, se sacrificando e libertando-os da escravidão do pecado. Jesus Cristo de Nazaré, um ser que é 100% divino e 100% humano ao mesmo tempo, ajuntou para si 12 homens, fazendo com que eles evoluíssem espiritualmente, preparando-os como apóstolos que manteriam a sã doutrina. E através desses apóstolos, formando assim discípulos e mais discípulos para o Evangelho. Ele pregou a palavra de Deus, ensinou doutrinas, interpretou a lei, quebrou as seitas religiosas da época, praticou toda a lei, curou enfermidades, expulsou demônios e se entregou à morte de cruz para obtermos a salvação. Através da sua carne, do seu corpo que foi castigado e do seu sangue que escorreu. Entendendo um pouco sobre o significado da ceia, eu quero iniciar esse tópico 1 dizendo que o termo Santa Ceia não existe na Bíblia. O termo descrito pela Bíblia é a ceia do Senhor. Quando tratamos do aniversário de quem você ama, você não chamaria essa data meramente de festa. Você chama de aniversário porque você quer que aquela data seja reconhecida como mais um ano de vida da pessoa que você ama. E diante disso, já que estamos tratando de Deus, devemos pronunciar corretamente o nome da cerimônia que Ele ordenou e escreveu na Bíblia, como se lê: a ceia do Senhor. Ou última ceia. Algumas religiões têm como tradição realizar uma cerimônia em homenagem a seus deuses. Por exemplo, as refeições sacramentais e a Páscoa judaica. Mas a ceia do Senhor vai muito além de um ritual, de uma festa ou de alguma cerimônia. No grego temos uma palavra que é chamada ananesis. É uma palavra grega, ananesis, que significa lembrança. Hoje em dia, se lembrar de alguma coisa é simplesmente pensar numa ocasião passada. Mas ananesis é um pouco diferente. Significa
transportar uma ação enterrada no passado, de tal maneira que não se percam a sua potência e vitalidade original, mas sejam trazidas para o momento presente. Eu vou explicar, eu vou repetir de uma forma mais simples. Ananeses é vivenciar o momento presente como se a cena do passado estivesse acontecendo agora. Eu vou ler o texto de Deuteronômio 16:3, onde Deus ordena que os hebreus se lembrem do Egito constantemente. O texto diz assim: não comerás pão levedado, feito com fermento, mas durante os 7 dias de celebração comerás tua oferta com matzá, ázimo, o pão sem levedo não fermentado, o pão que faz recordar a aflição, pois foi as preces que deixastes a terra do Egito, a fim de que em todos os dias da tua vida te lembres da época em que abandonaste o Egito. Jesus ordenou que a ceia do Senhor fosse repetida frequentemente até a sua segunda vinda. É um mandamento novo do Novo Testamento que substitui a Páscoa judaica. Tem igrejas que ceiam em todos os cultos. Tem igrejas que ceiam toda semana. Tem igrejas que ceiam todos os meses, como as assembleias, no nosso caso. A igreja adventista, por exemplo, ceia 3 vezes no ano, de 4 em 4 meses. Portanto, não há uma ordem específica de tempo entre uma ceia e outra, mas há uma ordem bem clara e específica que se deve ceiar constantemente. A igreja que não ceia está em desobediência. Desobediência é pecado e pecado afasta a presença de Deus. A ceia do Senhor é comemorativa, instrutiva e inspiradora. O texto de Lucas 22:19 diz: tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vós, façam isso em memória de mim. Então, imagine-se agora sentado ou sentada com Jesus na mesa. Imagine ele pegando o pão e dizendo para você: isso é o meu corpo. Imagine ele pegando o vinho e dizendo para você: isso é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim, em memória do dia que eu me trouxe para a minha presença, em memória do dia que eu pus uma Bíblia sagrada em tuas mãos, em memória do dia que você orou clamando por forças, clamando, precisando de ajuda, foi engodada pelo pecado, foi engodado pelo pecado, a tua própria concupiscência te devorava, o teu próprio desejo te manipulava a favor das obras malignas. Mas Jesus, em toda a tua vida, rasgando o pecado como uma espada de 2 gumes, te arrancou das garras do diabo, te prometeu a vida eterna, te prometeu que ia voltar para te buscar. Então faça isso, sem com fervor, clama com amor, beba com sinceridade. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Em João capítulo 20, do 19 a 20 vai dizer: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos comeram os judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos alegraram-se vendo o Senhor. Eles se alegraram ao ver o Senhor Jesus ressuscitado no meio deles. A ceia do Senhor é um tríplice sentido das lembranças do passado,
faz presente. E do futuro, porque Ele nos prometeu que ia voltar para nos buscar. E através da fé, temos certeza de que Ele voltará. A igreja se reúne como um só corpo, à mesa do Senhor, relembrando a sua morte, pois Ele entregou seu corpo e sangue para redimir os pecados do mundo. A expressão "a mesa do Senhor" sugere que o próprio Deus é o anfitrião da gloriosa ceia. E como lemos em João 20, 19 e 20, ele se pôs em pé no meio dos discípulos. O apóstolo João deu testemunho de Cristo ressuscitado. O apóstolo Mateus deu testemunho de Cristo ressuscitado. O discípulo Marcos deu testemunho de Cristo ressuscitado. O apóstolo Pedro deu testemunho de Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo deu testemunho de Cristo ressuscitado. As mulheres que andavam com Jesus deram testemunho de Cristo ressuscitado. Nós não estamos comemorando um grande Marte que está morto. Não é o dia da morte de Estevão, que morreu e continua morto. Não é o dia da morte de João Batista, que morreu e continua morto. Não é o dia da morte de Michael Jackson, que morreu e continua morto. Não é o dia da morte de Tiradentes, que morreu e continua morto. Não é o dia da morte da princesa Isabel, que morreu e continua morta. Não é o dia da morte de São Sebastião, que morreu e continua morta. Não é o dia da morte de Santa Bárbara, que morreu e continua morta. É o dia da morte de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Morreu na sexta, passou o sábado e no domingo pela manhã. Depois de 3 dias, depois de 3 dias, depois de 3 dias, a rocha que nenhum homem sozinho conseguia empurrar foi arrastada e Jesus Cristo saiu andando do túmulo. Não é um defunto, não é um zumbi, não é alguém, não é feitiçaria. O corpo não fede, não foi comido por larvas, está 100% saudável, 100% perfeito, porque ele sempre foi perfeito. Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive e se manifesta nesse ambiente. Para todo sempre vive o Cordeiro, para todo sempre vive o Amém, para todo sempre vive aquele que tem olhos de fogo, para todo sempre vive aquele que da boca sai uma espada de 2 gumes, para todo sempre vive aquele cujo rosto brilha como o sol, para todo sempre Jesus Cristo vive. Portanto, a ceia do Senhor também é inspiradora, porque nos lembra que por meio da fé podemos alcançar os benefícios de sua morte e ressurreição, participando dela de forma regular, como se estivéssemos na cruz com Jesus. Estaremos nos identificando repetidamente com Ele, com Jesus em sua morte, se lembrando que Ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter vitória sobre o pecado e evitar toda espécie de mal, como diz em 1 Tessalonicenses 5:22, mantenham-se afastados de toda forma de mal. E em João 3:17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Será? É
estamos proclamando a nova aliança. Aliança essa onde o propósito deve ser, por mais uma vez, tornar Jesus o nosso Senhor, satisfazer a sua vontade tomando a cruz diariamente e cumprir o ID que Ele tem para nós. Portanto, se você estiver levando uma vida de pecado, eu te aconselho a anunciar. Se você vive xingando quando fica com raiva, não se controla e parece que vai bater em alguém, passa uma mulher com curvas e você entorta o pescoço, aí, porque você não aguenta ver as nádegas da menina jovem que se veste daquele jeito porque ainda não conheceu Jesus, mas talvez, se ela tivesse o mesmo espírito que você, ela agiria diferente e manteria a postura de honra. Ou então, alguém está caminhando e vê um cara malhado voltando da academia sem camisa. Aí ela lembra que o marido dela tem uma barriguinha. Qual é o resultado? Comente adultério. Às vezes, ela vê um cara com uma barba feita na rua e o marido dela tem os fios brancos no queixo. Aí perde a vontade de trocar afeto com quem você casou. Começa a se afastar do seu cônjuge e deixá-lo triste. Depois quer ceiar com o coração cheio de adultério, pensando que a aparência física é melhor do que a personalidade. Não toque na ceia caso você esteja levando uma vida devassa com libertinagem. Não toque na ceia caso você fume um baseado escondido dos irmãos. Não toque na ceia caso você tenha se relacionado sexualmente com a namorada, já sendo cristão. Não toque na ceia caso você tenha roubado de alguém e ainda não resolveu arrependido. Deus sabe o que passa em nossos corações e devemos estar limpos para comemorar tamanha honra ao Senhor Jesus Cristo. Quem estiver levando uma vida de pecado, me escute aqui. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, o Cristo, nos purifica de todo pecado. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você pecou hoje, reconheça e confesse. Se você pecou e hoje reconhece, abandona. Se você pecou e hoje reconhece, se humilha. Se você pecou e hoje reconhece, se ajoelha em espírito e em verdade. Senhor, eu pequei, te magoei, eu quero cear, Senhor, porque eu reconheço as minhas falhas, porque eu reconheço as minhas limitações, porque eu reconheço que eu sou fraca. Só Tu é forte, Senhor. Só Tu é santo, Senhor. Só Tu purifica, Senhor. Me perdoa, pois eu pequei contra Ti. Em Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se tu é crente, mas pecou, se tu é crente, mas se arrepende, se tu é crente, mas quer vencer o pecado, Deus renovará tuas forças. Deus vai te dar discernimento. Deus te dará na prática a vitória sobre o pecado que Ele já te deu na cruz. Me preparando para ceiar. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, um doutor da lei pergunta a Jesus: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei?
Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Glória a Deus. Olha, o segundo mandamento exige união, exige companheirismo entre os irmãos, exige conexão, comunhão. Se os irmãos não viverem em comunhão uns com os outros, eles já estarão transgredindo o segundo mandamento. Automaticamente já estão falhando no primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas é também amar o seu irmão como a ti mesmo. E como alguém pode dizer que não ama o seu irmão que vê, e dizer que ama o Deus que não vê? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17 vai dizer: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Comunhão entre os irmãos é comunhão com a igreja, e comunhão com a igreja é comunhão com o corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então não venha me dizer que você vai comer do corpo de Cristo, que você vai beber do sangue de Cristo, se você não vir para o culto. Passa a semana toda trabalhando e só aparece na igreja no domingo. Crente que só cultua no domingo não tem comprometimento com o corpo de Cristo. Você é somente um pedaço de carne que está fora do corpo. Mas para Jesus isso não é problema. Ele cospe no barro, joga em cima do olho podre e coloca o olho no lugar. A ceia vai continuar sendo honrada pelos fiéis que congregam durante a semana. Tem uns que ficam mestrando sem vir para a igreja, só vem para o culto no dia da ceia, e quando aparece ainda tem coragem de comer e de beber do corpo de Cristo, pensando que Jesus não está vendo que você é relaxado, pensando que Deus é criança e vai ficar de braços cruzados. E no dia de domingo, no dia de ceia, é que você mostra que tem igreja. Você não vai sentir dor de barriga, você não vai sentir dor de cabeça, você não vai sentir dor na garganta. Você vai se ver com todo poderoso, porque você está tratando a ceia dele como se fosse petisco, que coloca na boca, sente o gostinho e engole. O pastor não tem autoridade para dizer: não vai tomar não. O marido não tem autoridade para dizer: não vai tomar não. Pode até descer um anjo e ele não tem autoridade para dizer: não vai tomar não. Se vir alguém te algo de profeta e que te disser que Deus está mandando te dizer que não é para você cear, é mentira. Pode botar o dedo na cara e repreender em nome de Jesus que é mentira. Deus não vai fazer um copinho de suco cair da sua mão antes de você cear. Não vai. Ele deixa você beber. Você pode ter acabado de se deitar com a amante, botou a calça, entrou na igreja e ele deixa você cear. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 27 ao 30: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do
corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morreram. Sendo assim, é notável que nessa passagem o apóstolo Paulo faz uma ênfase para que os crentes observem sua conduta e motivos espirituais antes de participar da ceia do Senhor, levando em conta as suas atitudes para com o Senhor e também para com os demais membros da Igreja de Cristo. Então se pergunte agora: eu estou ceando porque minha mulher vai cear? Você está ceando por causa do seu cônjuge, seu namorado, sua noiva, sua esposa, sua mulher? Será que você vai cear para o pastor não pensar que você está em pecado? Porque se ele vê que você não ceou, ele vai parar de te dar oportunidade? Ou então você tem um cargo na igreja e vai cear para os membros não descobrirem que você pecou, com o objetivo de manter a postura diante daqueles que te veem como exemplo. Ou então o pastor olha para dentro de si, não vê em si mesmo condições de cear, mas ele tem a responsabilidade de fazer a ceia para vocês e toma a ceia a si mesmo para não mostrar que pecou em alguma coisa, porque ele é o pastor e não pode pecar. E quem aqui acredita que não tem pecado, já levante a primeira mão. Se a ceia fosse para quem é santo, ela seria no céu. Mas são os pecadores que devem cear. Pecadores arrependidos e lavados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus! Porque aonde o pecado atuou, superabundou a graça. Conclusão, para cear. Em Marcos capítulo 14, versículo 25 diz assim: em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Quando você comeu o pão, imagine Jesus recebendo 39 chibatadas nas costas por amor a você. Quando você for beber o suco, imagine Jesus pregado na cruz e o sangue dele pingando na grama por amor a você. Imagine o sofrimento, imagine a dor em ter as suas mãos furadas de prego, as moscas em cima do rosto, arrojeando o rosto dele, e ele preso sem poder espantá-las por amor a você. O sangue secando em cima da pele, causando coceiros pelo corpo todo, por amor a você. Comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus é o ato de antecipar a alegria da sua vida. É sentir como se ele estivesse voltado antes dele vir. É entender que não é um simples pedaço de pão, não é um simples pedaço de biscoito, não é um gole de suco para matar a sua sede física. É a comemoração do Cristo que morreu e matou a sua sede com a água da vida eterna. É a comemoração do Cristo que morreu e matou a sua fome com o pão da vida. Então, passe a dar valor com sinceridade, em espírito e em verdade, e assim coma deste pão e beba desse cálice, e anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus! A Senhora deu essa oportunidade.